Oi, gente, muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Na nossa entrevista de hoje, vamos falar da pós-colheita para o café. Você vai conhecer agora soluções que, por exemplo, reduzem o custo de produção e não é só isso. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o sócio proprietário da Campotec, Rodrigo Mira. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso canal AgroMais. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que está feliz com a sua presença aqui. Bom, primeiro queria saber como você foi parar nesse ramo do café. Conta pra gente um pouco da sua história e o café. Sim, eu sou natural de uma cidade aqui do sul de Minas chamada Cambuquira e vim para Santa Rita do Sapucaí estudar eletrônica. E estudando aqui eletrônica, eu fiquei pensando numa possibilidade de desenvolver algo que contribuísse para o produtor. E aqui em volta, o que mais tem é café, né? Nós somos Minas Gerais é o maior produtor de café aí nível Brasil. E aí, pensando, matutando, conversando, a gente pensou em desenvolver, ainda no tempo da escola, alguma tecnologia para secadores de café. Então, conversando com alguns amigos, que inclusive eram do sindicato de produtores rurais lá da cidade de Cambuquira, a gente conheceu um secador de café e começamos a desenvolver tecnologia para isso, medir temperatura, começamos a controlar o secador, evitar as falhas que os secadores tinham durante o processo da colheita, que atrapalhavam demais a vida do produtor. Então começou assim, o primeiro protótipo eletrônico para secador de café com tecnologia digital foi feito pela Campotec há 6 anos atrás. E de lá para cá a gente está aí levando tecnologia para o produtor. Perfeito. Você falou que você foi para Santa Rita do Sapucaí para estudar tecnologia, lembrando que fica no sul de Minas. E só uma curiosidade, gente, é uma cidade mundialmente conhecida como Vale da Eletrônica. Para vocês terem uma ideia, a urna eletrônica saiu de Santa Rita do Sapucaí, assim como a tornozeleira eletrônica e a tecnologia 5G. Rodrigo, conta para a gente um pouco dessa nomenclatura que a cidade tem. Santa Rita é uma cidade de 40 mil habitantes, mas que respira tecnologia, que respira eletrônica, né? Inclusive o padrão nipo brasileiro de TV digital foi desenvolvido uma parte aqui, né? E é isso tudo que você falou. As urnas eletrônicas foram construídas aqui, a tornozeleira eletrônica. Então, somos uma empresa, uma cidade de 40 mil habitantes, com cerca de 150 indústrias de tecnologia, voltada para o desenvolvimento de soluções em eletrônica. Para você ter ideia, a cada 10 produtos ou equipamentos eletrônicos que você tem contato hoje em território nacional, você pode saber que 6 deles saíram de Santa Rita do Sapucaí. Olha, muita gente não sabe dessa curiosidade, muito bacana. Agora, falando da Campotec, da onde que surgiu então a necessidade de montar essa empresa? Quais eram as demandas apresentadas pelos produtores do setor cafeeiro? Bom, que nem eu havia dito antes, tudo começou pensando em desenvolver algo que realmente ajudasse o produtor durante o período de safra, né? Por quê? Porque o secador de café, ele chega a ser um bebê. Você tem que ficar vigiando ele durante o processo de safra. Por quê? Porque se a temperatura trabalha acima da temperatura esperada ou da temperatura ideal, prejudica o seu produto que está sendo seco, o café. E isso está degradando o seu patrimônio, porque o patrimônio do produtor é o café que ele planta. Então ele planta o café direito, ele colhe o café, ele faz todo o processo direito. Aí chega no pós-colheita, na última etapa, uma das últimas etapas de secagem, ele erra na secagem, tudo aquilo que ele fez com carinho vai embora, ele perde aquilo. E isso impacta diretamente na rentabilidade do negócio dele.
Então, quando nós resolvemos desenvolver o primeiro protótipo para secador de café, foi com esse objetivo, fazer com que a nossa tecnologia ajudasse o produtor no dia a dia. Esse foi o primeiro objetivo, né? Para que ele trabalhasse mais tranquilo, para que ele tivesse mais tranquilidade para operar, né, o secador dele. E aí, com isso, começou a aparecer resultados que a gente nem esperava. Por exemplo, 20% de redução no tempo de secagem. Isso ajuda demais, ainda mais em períodos de safra alta, né? Porque desafoga o fluxo de produção do produtor. Nós tivemos redução acima de 50% na redução do combustível que ele usa para secar o café. O combustível que se seca o café, os mais comuns hoje são lenha e palha. E ele reduziu isso. Então, isso contribui não só para o produtor, em termos de custo, mas também para o planeta. Nós estamos fazendo o mesmo serviço gastando 50% menos lenha, ou seja, poluindo 50% menos. Reduziu o consumo de energia elétrica dele, né? Nós temos estudos de casos em que os motores do secador reduziu em mais de 60% o consumo de energia elétrica. Então, são benefícios que, quando a gente criou o primeiro equipamento, a gente não tinha ideia do que poderia agregar para o produtor. Então, nós começamos dentro da escola, desenvolvendo isso, e aí surgiu a oportunidade da gente ir para uma incubadora de empresas. Então, Santa Rita do Sapucaí é uma cidade empreendedora, né? Dessas 150 empresas que tem aqui, você pode ter certeza que 80% é de ex-aluno e começou no fundo de casa, né? Como se fosse na garagem lá de Palo Alto. E aí, nós participamos de um processo de incubação na incubadora municipal de Santa Rita, e aí, estando lá, foram surgindo oportunidades para a gente, né? Apareceu investidores anjos que acreditavam no negócio. Quando nós começamos a falar em tecnologia para secador de café, isso foi no finalzinho de 2013, ninguém falava disso. E as agritechs estavam começando. Você ouvia falar uma ou outra empresa de tecnologia interessada em desenvolver tecnologia para o agronegócio. Então, nós somos pioneiros nisso, né? Nós vimos o mercado transformar. Hoje são milhares de agritechs espalhadas pelo Brasil, levando tecnologia para aumentar a rentabilidade dos produtores, reduzir custo. E nós fomos a primeira empresa a colocar tecnologia digital em um secador de café. Não tinha isso. Os secadores de café saíam de fábrica com tecnologia analógica, né? E nós fomos a primeira empresa a perceber isso e ver que a gente poderia contribuir muito com as nossas soluções. Ô, Rodrigo, eu achei interessante você fazer o comparativo que a máquina de secar café é como se fosse um bebê que tem que ficar vigiando o tempo todo para não ter prejuízos aí. Então, diante dessa informação que você passou para a gente, quais são os dados possíveis que o produtor rural pode ter para não ter problemas aí na safra de café na hora da secagem? Sim, o primeiro parâmetro que deve ser observado e controlado é a temperatura de secagem, né? A temperatura de secagem ela é essencial para a padronização da qualidade do café. Eu costumo dizer o seguinte, os equipamentos da Campotec, as soluções tecnológicas da Campotec, elas não fazem milagre. Ela não aumenta a qualidade do café. O que ela faz é preservar a qualidade. Então, no processo de secagem tradicional, o produtor coloca no secador de café um café que tem um potencial de qualidade muito bom. Mas, durante o processo de secagem, se ele não corrige isso, se ele não fica de olho, se ele não vigia, fica igual um bebê, se ele não fica pagiando o secador, ele começa a perder qualidade durante a secagem. E aí que entra a Campotec. A Campotec tem soluções tecnológicas que fazem essa vigília para o produtor. Fica observando as temperaturas de secagem, fica controlando, fica medindo, e aí consegue fazer com que aquele café, com aquele potencial de qualidade que entrou no secador, permaneça aquele potencial até finalizar a secagem. Como que o produtor rural recebe essa informação?
Bom, hoje a nossa tecnologia, o produtor pode acompanhar através de um smartphone, né? Então, nas palmas das mãos, ele consegue monitorar o secador de café. Então, a nossa tecnologia traz para o produtor esse acompanhamento online remoto e ele consegue interferir no processo à distância. Isso ajuda demais o produtor, porque vamos falar da seguinte realidade. O produtor, ele precisava antes ficar do lado do secador pagiando o secador. Tudo bem para quem tem um, dois secadores, mas e um perfil de produtor que tem uma planta de secagem? Hoje a Campotec tem equipamentos instalados em planta de secagens e uma única planta tem mais de 50 secadores. Então, para fazer a gestão disso, então hoje a nossa plataforma online, que é a CampoWeb, ela traz isso para o produtor. O produtor, na tela de um computador, no smartphone, ele acompanha toda a curva de secagem, os gráficos, ele tira relatório. E o produtor, ele tinha um problema muito de repetitibilidade de lote. Então, o que ele fazia? Ele fazia um café excepcional, vendia esse café com valor agregado interessante, e ele queria repetir o processo. Aí ele não sabia como é que ele fez. Sabe, as ferramentas que ele tinha para medir, para controlar isso, impossibilitavam ele de fazer uma repetibilidade na receita de secagem. Então, a plataforma CampoWeb, o produtor registra toda aquela secagem, dá uma carta, ó, esse café foi seco dessa forma. Vamos imaginar que o café ficou 40 horas no secador. Durante essas 40 horas, foi assim que a temperatura se comportou, foi assim que a umidade se comportou. E aí ele consegue repetir isso, e ele consegue criar receitas de secagem específicas para cada tipo de café que ele tem. E assim ele consegue atingir um potencial de qualidade que antes era um pouco limitado na configuração manual. É o famoso controle de qualidade, né, Rodrigo? Conta pra gente, para quem está assistindo e não sabe qual é a importância do processo de secagem dos grãos. Esse é um processo chave na qualidade do café? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu vou dizer que é essencial, primordial, né? O produtor que está buscando competitividade, né? Continuar bem posicionado no agronegócio do café, ele precisa de se atentar para a qualidade. Tudo bem que existem realidades, você não vai conseguir fazer toda a sua safra, cafés pontuarem, terem qualidades excepcionais. Mas se você já consegue fazer um percentual da sua colheita com cafés especiais, isso paga a conta e dá lucro, né? Então, para você ter ideia, nós temos acompanhamento em fazendas, né, que os nossos equipamentos pegaram cafés que bebiam 82 pontos, passaram a beber 84 pontos. E aí nós estamos falando, subiu 2 pontos. E o que isso significa hoje, com as cotações atuais? R$ 45 de ágio por saca de café. Aí é só você multiplicar pela quantidade de sacas que você conseguiu aumentar a sua pontuação. Então, ter qualidade é ser competitivo. E para o produtor de café hoje continuar sendo competitivo, ele tem que investir em tecnologia que faça ele conseguir fazer cafés especiais, cafés finos, porque os preços dos insumos não param de subir. E a commodity? E o café commodity? Ele sobe? Não, a gente vê aí que nos últimos anos, né? Eu estou falando nos últimos anos, estou falando de 10, 15, 20 anos. Tudo subiu, menos o café. O grau de valorização do café é bem abaixo, a taxa de valorização é bem abaixo da taxa de valorização dos insumos que ele precisa para ele produzir café. Rodrigo, e essa tecnologia que vocês desenvolveram também é acessível para o pequeno produtor ou vocês olham mais para grandes propriedades? Conta um pouco para gente. Bom, a nossa tecnologia ela é acessível a todos os públicos, a todos os perfis de cafeicultores. Hoje nós temos nossas soluções instaladas em propriedades que têm um secador e em propriedades que têm plantas acima de 50 secadores. Então nós temos equipamentos que são diferentes para cada público. Por quê? Porque depende da configuração da planta de secagem. Se você pegar hoje um produtor menor,
geralmente a fonte de calor de secagem dele é lenha ou palha, né? Vamos dizer assim, 80% da fonte de energia de secagem é essa configuração. Já um produtor que tem uma planta de secagem maior, geralmente ele utiliza caldeira para secar o seu café. Então, nós temos hoje tecnologia para atender todos esses perfis. Bacana, é sempre importante a gente dar essa informação aqui, porque às vezes a pessoa olha a tecnologia e fala, poxa, seria perfeito para a minha propriedade. Às vezes não é acessível, então a gente deixa claro que tem para todos os bolsos, todos os tamanhos de propriedade. Rodrigo, vocês Uhum. fizeram recentemente uma enquete na internet para saber se o produtor já perdeu dinheiro no processo de secagem de grãos. É comum acontecer essa perda? O que mais acontece é isso. Eu vou te dizer uma coisa. Infelizmente, hoje, a maioria dos produtores acabam sofrendo com um mau manuseio do secador durante a secagem do café. Mas não é intencional, não é uma coisa assim que ele faz, vamos dizer assim, porque ele quer, né? Jamais. Mas o que que acontece? Hoje, vamos imaginar assim, um produtor de menor porte. Às vezes é ele, a esposa dele e o filho dele cuidando da propriedade. Então ele tem muitas coisas para tomar conta durante a safra. E durante a safra é uma loucura. Ele tem que ir para o terreiro rodar café, ele tem que abastecer o secador, ele tem que ir na lavoura, ele tem que cuidar de muitas coisas. E acaba que o secador fica assim, não tem a devida atenção que deveria ter com o secador. E isso prejudica a rentabilidade dele, porque um café que é seco de forma errada, ele perde qualidade e desvaloriza e degrada o grão de café. Então nós estamos falando assim, uma saca de café de 88 pontos de um café especial, ela é comercializada em média R$ 1.200, enquanto com um café commodity, em cotações atuais, R$ 550. Então quer dizer, se eu poderia fazer um café especial, por que eu vou fazer um café commodity? E se eu sei que, tudo bem que não é só a tecnologia da Campotec que agrega esse valor para ele. Ele já coloca um café que tem potencial para ter qualidade no secador. O que a nossa tecnologia faz é manter essa qualidade. Só que no processo de secagem, quando esse processo de secagem é errado, ele começa a perder qualidade, então ele começa a perder dinheiro, ele começa a degradar o patrimônio dele, que é o café. Ô Rodrigo, conta pra gente como é que tem sido o retorno dos produtores que têm usado a tecnologia de vocês. Bom, eu vou dizer assim, nós começamos, o primeiro Campotec instalado foi no ano de 2014. E aí, depois dessa instalação, né, que foi uma planta com 6 secadores, de lá para cá nós já temos mais de 1.000 equipamentos instalados em todas as áreas produtoras de café do Brasil, inclusive em alguns países da América Central. Eu costumo dizer o seguinte, o que é bom se vende sozinho, né? O próprio produtor fala para o vizinho dele, como que você não tem Campotec aí? Porque quando ele usa, os benefícios são tão grandes que ele fica assim, fala, isso é fantástico. E aí acaba o boca a boca. Eu falo o seguinte, o que vende Campotec, 80% da nossa venda é no boca a boca. Tem até uma história interessante, eu fui atender um cliente na cidade de Três Pontas, aqui no sul de Minas. Cheguei lá conversando com ele, fiz negócio com ele. Ele olhou para mim e falou: Rodrigo, agora que a gente já fez negócio, eu vou te contar uma coisa. Aquele meu amigo lá de Guaxupé me falou que se não funcionar, ele paga para mim, porque a confiabilidade é muito grande. Ah, que bacana. Eu, inclusive, conheço Três Pontas, minha madrasta nasceu lá. Já fui lá algumas vezes. Ô, Rodrigo, me conta uma coisa, como é que funcionam as pesquisas por parte da Campotec? Quais são os objetivos dessas pesquisas que vocês desenvolvem? Para que funcionam? Conta pra gente. Bom, hoje a Campotec ela tem parcerias, né, com pesquisadores renomados no pós-colheita, na secagem de café. Nós temos uma parceria muito sólida com o Instituto Federal Campos Machado,
que o professor Leandro Paiva é coordenador de 2 projetos que a Campotec desenvolve em parceria com o Instituto, porque a gente acredita o seguinte: sem pesquisa, sem tecnologia, né, sem desenvolvimento tecnológico e pesquisa, a gente não vai sair do lugar. Então, a Campotec hoje, quando ela coloca um equipamento em campo, ela tem uma equipe interna e tem um apoio dos alunos do Instituto Federal para levantar esses números, né? Quais são os resultados que o equipamento está levando para o produtor? Então, são números que a gente nunca imaginou. Por exemplo, tem um produtor também da cidade de Três Pontos que eu estive com ele terça-feira dessa semana. Ele falou para mim assim: Rodrigo, aqui reduziu 70% a escolha do meu café. Porque nós temos uma tecnologia que são receitas de secagem desenvolvida com esses institutos, que envolve secagem intermitente mais controle de temperatura, que é uma inovação da Campotec, e isso reduziu em 70% a escolha do café dele, ou seja, o café dele, devido ao movimento do secador, dava dano mecânico. Isso reduziu. Então, isso valoriza o produto dele lá na frente. Então, para nós, nós não deixamos de inovar. Todo ano a Campotec está levando inovação para o produtor. E aí, qual que é a nossa preocupação? Dentro da nossa engenharia, do nosso laboratório, é uma coisa, no campo é outra. Então, a Campotec ela faz o link entre a universidade, a empresa e o produtor. Esses 3 pilares são importantíssimos para a gente e têm o mesmo valor. Porque não adianta nós criarmos uma inovação aqui que não tenha usabilidade no campo. O produtor tem que ter intimidade com a nossa tecnologia, ele tem que usar a nossa tecnologia e se sentir livre, e sentir-se que a nossa tecnologia está levando qualidade para ele, que está simples de mexer, simples de operar. Então, todas as nossas inovações têm essa preocupação, não fazer nada complexo. Algo que o produtor põe a mão, saiba mexer e fique feliz. Olha, eu aprendi a mexer nisso, isso aqui está me dando resultado. Tem que ser assim, esse é o nosso pensamento. Rodrigo, e como é que é para você poder ajudar os produtores rurais, a produção de café no seu estado e o meio ambiente? Nossa, é gratificante demais. Quando a gente, aquela frase, né? A gente só consegue ligar os pontos olhando para trás, nunca olhando para frente. Quando a gente fez o primeiro Campotec, a gente não imaginava quantos benefícios o Campotec levaria ao produtor rural. Não só benefício financeiro, isso é importante, né? Todo mundo que faz um investimento quer em troca aquilo que, que ele pagou se converta para ele em benefícios, em redução de custos e tudo mais. Mas o valor pessoal, o valor humano que a nossa tecnologia leva é um negócio assim, sabe? Tem um cliente nosso na cidade de Patrocínio, que nós colocamos equipamento para eles, isso já deve ter umas 2 safras. E durante a safra eu fui visitar ele. Eu cheguei na planta de secagens, eram 12 secadores trabalhando com a nossa tecnologia. Ele chegou e me deu um abraço. Ele falou: Rodrigo, você não sabe o que isso aqui está me ajudando. Porque durante a safra é aniversário da minha filha, bem no auge da safra. E eu não conseguia, quase não conseguia passar o dia com ela, tá no dia do aniversário com ela. A sua tecnologia, o secador roda sozinho aqui. E o que eu preciso ficar sabendo, eu entro lá de casa e vejo. Então, quer dizer, é um valor humano imensurável, que a gente está levando não só redução de custo, aumento de lucratividade, mas também a valorização do profissional que está ali cuidando do secador, né? Quantas vezes nós chegamos em plantas de café em que o operador do secador tinha dificuldade de operar um computador e de olhar e falar assim, você vê um sorriso no rosto dele falando assim: nossa, eu sei mexer nesse programa aqui, eu sei configurar o secador para trabalhar. Então é uma coisa que a gente não consegue nem medir. Que gracinha, Rodrigo. É claro que a filha desse produtor agradece mais com a presença do pai ali no dia do aniversário dela. Rodrigo, o nosso tempo está se esgotando. Eu costumo falar aqui no nosso programa Tech Startups, quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar. Mas eu vou fazer uma última pergunta para você. Como é que foi o impacto da pandemia nos trabalhos na empresa? A gente sabe que 2020 foi um ano desafiador para todo mundo. Como é que foi essa questão para a Campotec?
Bom, para a Campotec, no início da pandemia, onde ninguém sabia o que ia acontecer, foi um desafio muito grande, né? Mas a gente fez o que a gente sempre faz, trabalhar. Então, a gente trabalhou e com as devidas medidas de segurança, respeitando os protocolos, mas a gente não deixou de trabalhar. E isso teve um impacto muito bom para a gente cresceu 30% no ano passado, então nossas vendas continuaram, o produtor viu que a tecnologia da Campotec também estava ajudando ele nesse período, né? Porque aí nós automatizamos as máquinas, teve menos trabalho humano durante o processo de secagem, então só contribuiu e o produtor conseguiu enxergar isso e nós crescemos nesse período de pandemia. Perfeito, Rodrigo. Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa Tech Startups. Rodrigo Mira, que é sócio proprietário da Campotec. E se você ficou interessado nessa tecnologia, é só acessar o site campotec.com para você ter todas as informações e, de repente, adquirir essa tecnologia aí para melhorar a sua produção de café. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, um abraço para vocês. Até mais. E o nosso programa fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Você pode também assistir nossa programação pelo celular, é isso mesmo. É só baixar o app AgroMais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui!